Então, gente boa, a paz de nosso Senhor Jesus, amém? O mistério da pregação é que de vez em quando Deus mistura a palavra dele com o pregador. Nem sempre faz isso. De vez em quando o pregador prega sozinho. Mas o mistério da pregação é quando Deus mistura as palavras dele com a nossa. E o mesmo texto que você já leu, já sabe de cor, já pregou, já ensinou, ele tem um brilho novo. Amém? E quando Deus mistura as palavras dele com a palavra do pregador, você sai do culto dizendo assim: Deus falou comigo. E às vezes você precisava ouvir maçã e o pregador só falou batata. Mas você disse: mas Deus é maravilhoso, me deu uma maçã. O outro disse: não foi maçã, foi pera. O outro disse: não foi pera, foi carambola. E aí o outro kiwi. É porque o Senhor é o dono do pão da vida e Ele distribui de acordo com o que você precisa, amém? Agora vamos combinar. Se Deus falar com você, você vai obedecer? Calma. Se Deus falar, você vai obedecer? Porque se você não obedecer, você fica pior. Cada vez que a gente escuta a palavra e não obedece, a gente endurece. Então, da próxima vez, se você é um pregador diferente, um texto diferente, uma ideia diferente, precisa fazer um negócio assim do outro mundo. Por isso é que muito crente só vai no culto no cardápio. Quem vai pregar? Porque não acha que Deus fala, que Deus mistura a palavra dele com um menino, com um analfabeto. Então você pede a Deus: ô Deus, mistura a palavra do Senhor aí para ter esperança para mim, senão estou afundado, amém? Então ora por você agora. Fala: Senhor, eu estou pronto. E se eu não estou pronto, eu quero ficar, amém? Então ore aí, por favor, vamos lá? Senhor Jesus, dono do pão da vida, eu clamo o Senhor para o Senhor distribuir de acordo com o que cada um precisa, e a área de influência dele vai precisar daquilo que o Senhor der, para que milhões de pessoas aqui, na expectativa e na esperança de que a gente volte apaixonado para que Jesus seja glorificado através da nossa vida, e que famílias, milhões de famílias no Brasil sejam restauradas em nome de Jesus, amém e amém. Então, gente boa, você vai ver aí agora uma foto de uma família pastoral. Se essas ali, falar. Então ali está a Claudinha, linda, maravilhosa, minha filha Rúbia, ao lado de Rúbia o Ciro, ao lado do Ciro, Jeremias Júnior, ao lado do Gerê, o Lucas Davi, o LD. Nós temos 13 anos de casado e somos essa multidão de filhos. Somos uma família misturada. Fiquei viúvo depois de 17 anos, 6 meses e 2 semanas, casado com uma moça maravilhosa chamada Ana Maria, que fundamos juntos. O mais conhecido é o Desperta Débora. E depois que tudo acabou, Ana veio a falecer de um câncer, parecia que tudo tinha acabado, Deus levantou essa moça maravilhosa. O caçula nosso era o Ciro, tinha 9 anos. Ela já tinha essa filha linda, Rúbia Mara, minha filha. O Gerê tinha 15 anos e o Lucas Davi 13. Pois não é que o Gerê casou-se o ano passado e nos promoveu a sogros, um título novo que eu nunca tinha até então. E a minha nora chama a Gisele, chama a Cláudia de Claudinha, mas a minha ela chama o sogro. E por causa desse trabalho maravilhoso dessa mulher querida, esse ano, daqui 2 meses, casamos o Lucas Davi, e em abril do ano que vem casa o Ciro Daniel, e aí cumpre-se a profecia dela. No ano 2013, num jantar, ela reuniu todos os nossos filhos e disse para os meninos, e ela não disse para a Rúbia, disse para os meninos: até 2015 todo mundo fora daqui, que eu quero curtir seu pai. Pronto, casou. Olha aí, irmã, mães, profetizem sobre suas filhas, louvado seja nosso Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu quero fazer um convite, que nós vamos ter um congresso da 8ª de casais sobre os desafios conjugais na era digital, diferente. E o mestre Estevão, que pregou aqui, vai estar lá também.
Nós temos um congresso do avivamento de pastores. Pastor Elias Dantas é nosso assim, figurinha carimbada. Plantando igrejas, CPL 2014. Você pode entrar lá, www.cpl.org.br. Ali fora você vai ver uns livros. Esse livro, irmãos, é um livro que eu faço propaganda em todo lugar. Um livro sobre sexualidade rasgado e bom. Então é para ter na cabeceira. Aleluia. Irmãos, esse é um livro sobre encorajando a família. Quando eu fiquei viúvo, logo um ano depois foi publicado esse livro, Reconstrua Sua Vida. A história de Dr. Galloway, um homem que foi abandonado pela esposa com 30 anos de idade, expulso da denominação porque acharam que ele tinha feito uma coisa errada, e a vida dele foi pro buraco. E ele escreveu esse livro, Reconstrua Sua Vida. Um livro que eu sei de cor, os capítulos, os títulos, leio todo ano. Esse ano já li uma vez, e esse ano vou ler 3 vezes. É um livro que me encoraja. Capítulo 1, aceite o que você não pode mudar. Capítulo 2, passe o bálsamo da cura nas suas feridas emocionais. Capítulo 3, bata a porta na cara da autopiedade. Capítulo 4, leia o livro. Irmãos, e eu escrevi esse livro para encorajar a mim mesmo. O Ciro Daniel tinha 9 anos e nós não tínhamos coragem de dormir nos quartos, porque tudo lá cheirava a Ana. Então nós tínhamos medo de entrar no quarto, porque nós chorávamos. O cheiro dela estava lá no apartamento. Então nós colocávamos os colchões na sala, e aí dormíamos um ao lado do outro, abraçados, quase os 4 juntos. E uma noite, depois de orar com os filhos para dormir, o Ciro, que tinha 9 anos, chorou demais, e molhou meu pijama e disse assim: oh meu pai, o que será de mim? Será que Jesus está pensando no menino que tem 9 anos e não tem mais mãe? Porque aqui acabou tudo, meu pai. E chorou. Não dormi aquela noite, e falei com o nosso Senhor, falei: Jesus, o Senhor viu, o negócio aqui acabou mesmo. O menino podia nem ter falado assim: ainda bem que sobrou você, meu pai. Ele falou: aqui não tem mais nada, eu estou perdido, Senhor. O Senhor precisa me curar, e precisa nos dar uma nova família. Quando as coisas vão de mal a pior, o que é que a gente faz? E esse livro que escrevi agora, Família Conectada, o pastor Paulo diz: nós precisamos de Deus, precisamos das pessoas. Precisa conectar, não é só com o seu smartphone, não, e não é só com o seu tablet, nem é só com o seu computador, e nem com a sua TV. Precisa conectar uns com os outros, com o Eterno e com a sua igreja. Lá também você vai ter uns DVDs, e tem mais de 40 temas de CDs de mensagem. Se você quiser dar uma força, gente boa, curte lá, ó, facebook.com/pastor Jeremias Pereira. Escreve sobre família, sobre a vida, sobre liderança, todo dia escreve lá. Vamos ficar em pé e ler o Salmo 127, 128, vamos lá? Vamos ficar em pé e ler as Sagradas Escrituras. Quem sabe de cor, fala de cor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Vamos falar juntos agora? Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E o Salmo 128: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Levanta a mão assim, irmão. Diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí dá uma viradinha assim, estende as duas mãos sobre alguém. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel, paz sobre Curitiba, paz sobre o Paraná, paz sobre o Brasil. Aleluia. Vamos sentar, irmãos? Irmãos, a vida de casado é uma bênção do primeiro andar. A vida de casado é só aqui, irmão. No céu o negócio é tão maravilhoso que não tem relacionamento sexual, não tem beijo na boca, não tem nada disso, porque Jesus disse que nem casa nem dá em casamento. É umas alegrias maiores do que essas coisas boas todas da vida. Louvado seja nosso Senhor. É o que diz a eterna palavra. Então, o casamento é uma bênção de pouco tempo. Ele dura no máximo 75 anos. No máximo. Você fala, não, mas 75 anos é tempo demais. Comparado com o quê? Nós estamos no ano 2014. Esses dias eu estava estudando 1 de Pedro e fui pregar sobre 1 de Pedro dia 18 de julho de 2014. Pois não é que dia 18 de julho de 2014 completaram 1950 anos que Nero pôs fogo em Roma? Então 75 anos comparado com 1950 anos não é nada. E comparado com 1 milhão de anos, e comparado com 1 bilhão de anos, e comparado, gente, com a eternidade. Então essa vida de casado nossa é por breve tempo. Pouco tempo, viu, irmão? Demora, passa rápido. E temos aqui que não vai ter nem 30, porque estão casando tarde demais. Casaram tarde demais. E os filhos nossos não vão ter. Alguns de nós aqui não vai ver neto nenhum, porque os caras estão casando com uns 40 anos. Quando é que eles vão ter neto? Eles vão criar cachorro, só isso. Neto não vai ter, não. Então, irmãos, quais são as etapas que uma família passa? Quais são os ciclos que uma família pode passar? Irmãos, aqui o salmista, nesses 2 salmos, ele descreve o que é que uma família pode passar. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Começa sem filho, se não tiver encrenca. Às vezes começa com filho, paciência, vamos também. Não é assim? Mas se não der encrenca nenhuma, começa sem filho, sem grana também. Começa os pais dando uma força, tem que ajudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e tem que fazer aquilo, aquilo outro, aquilo mais. E hoje, com a indústria do casamento, aí é que ficou difícil mesmo. Depois vem os filhos, irmão. Segunda etapa, a herança do Senhor são os filhos. É a parte mais longa do casamento. É dos filhos nascer até eles irem embora. É, irmão, é 40 anos, 35 anos. E depois, alguns casos de você volta para a casa do pai. Glória o que, irmão? O cara devia morar sozinho, cuidar da vida dele, lavar a roupa dele, pagar as contas dele. Aí é glória. Ainda pagar a conta do pai. Louvado seja nosso Senhor. Esse é o tempo mais difícil, que ele diz, até os filhos chegarem e até os filhos ir embora. Essa herança do Senhor custa uma fortuna. Louvado seja Deus. Então, depois que os filhos vão embora,
entra uma turma nova, porque antes de chegar os netos e as netas, quem que chega? As noras e os genros, irmão. Uma bênção quando as noras chegam, amém, sogras? O negócio é tenso, né, menina? E depois que os netos chegam, aí, irmãos, vem, a cidade prosperou, a cidade cresceu, nós envelhecemos, onde não devia parar a gordura, parou, onde não devia ter ruga, tem, e o cabelo teima em embranquecer, não sei por que é isso. Mulheres, é claro, não embranquecem, mulheres enloirecem, louvado seja nosso Senhor, e assim a vida segue bonita. E aí a paz venha sobre Israel. Então vamos agora pegar a dica do salmista e dar uma olhadinha na sua família e na nossa cultura, que começa assim também. O casal sem filhos, começa sem filhos, começam novinhos, começam assim, apaixonadinhos um pro outro. Não é assim que você falou? Você já viu esses votos deles na frente do pastor? Que coisa mais absurda. Ela segura na mão dele e fala assim: você é o sonho que eu sonhei, as orações dos meus dias mais venturosos. Irmãos, nós temos pastores na nossa igreja que são fera no casamento, fera. Tem uns 8 lá, mas tem um deles que quando ele ministra na cerimônia de casamento, irmãos, eu acho que os anjos põem a mão no queixo assim, ó. Porque ele é poeta, ele fala dos perfumes, dos aromas, dos jardins da vida que vem perfumar o seu casamento. Irmãos, e nós dois estávamos lá ministrando esse casamento e já estava cheirando tudo quanto é flor do mundo. E ele citou Camões, Drummond de Andrade, e ele foi citando esses poetas famosos, e as madrinhas choravam, e todo mundo chorava, e choravam demais. Aí falaram assim, e ele muito amado, né, falou: ó, agora para ministrar as alianças, o nosso pastorzão, mas antes nós vamos ouvir a música, para embelezar os corações. Aí eu falei com ele: ó, mesmo melhor você fazer. Você mesmo faz, está tão bonito, deixa eu mexer com isso. Não, faz assim, deixa fazer. Aí ele falou: não, o senhor, que é isso, meu pastor? O senhor, todo mundo está esperando. E todo mundo chorando. Aí eu não dei conta não. Eu comecei assim: atenção gente, terra, 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 volta todo mundo para cá, porque o que esse rapaz falou para você hoje, menina, significa o seguinte: dentro de 2 meses você vai arrepender de ter me conhecido. Você vai ver como é que eu vou fazer com você. E dentro de 2 meses ela está dizendo assim: você vai ver o que é pirraçar um sujeito. Você vai ver o que é. Você vai ver o que eu vou fazer com você. E aí eu tenho umas ovelhas que eram madrinhas lá, que são minhas ovelhas há mais de 30 anos. Aí elas faziam assim. E aí fui falando com essas tensões, as dores do ajustamento, as dores de viver junto, o bafo que você nunca imaginou que esse cara tinha, o desrespeito que ele peita na sua frente qualquer hora. Ninguém deu esse curso no curso de noivo, e você assustou, menina, a primeira vez. Meu Deus do céu, quem é esse? Não é não? A vida é ao vivo, gente boa. As dores do ajustamento, elas vêm, porque, irmãos, a gente começa na família quem a gente era em casa. E agora, quando a gente, é claro que tem a poesia, mas agora, como é que é? Tem que juntar roupa, tem que fazer comida, tem que lavar isso aqui, meu Deus do céu, o homem não ajuda.
E ela não sabe cozinhar, meu Deus do céu, como é que pode? Hoje com a YouTube a mulher nem sabe fazer um arroz, é só ligar aqui, ó. É tenso, gente boa, é tenso. O casal começa sem filhos e nós damos tudo risada. Bom, deixa eu te contar o final do casamento. Quando terminou, as madrinhas estavam me esperando lá fora. Umas 6 da nossa igreja. E elas sempre me tratam com muito desvelo, me beijaram. E uma delas disse assim: mas o senhor tinha que fazer isso? Eu falei: eu falei alguma mentira? E elas falaram: o pior que é tudo. A gente vai caminhando. E o casamento que dá certo não é o casamento que tem bom ajustamento, é o casamento onde eles aprenderam a perdoar todo dia. Esse é o casamento que dá certo. É que a gente perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa mais e perdoa de novo e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa e perdoa, aleluia, e perdoa e perdoa e perdoa, aleluia. Mas essa é uma fase bela do casamento, é uma fase linda, que a gente anda juntinho e que o cara descobre que ele tem que pagar o salão e as unhas dela toda semana. E eu não sei por que mulher faz unha do pé, já que ninguém vai ver. Se eu não fizer o pé, eu acho que não tomei banho. Você não sabia disso, né, Zé? Descobriu casado, aleluia. Nós somos amigos e parceiros, louvado seja nosso Senhor. Irmãos, e depois então vem a segunda fase do casamento, é a gravidez, o nascimento e os filhos na infância. Quando vem a gravidez, todo mundo vibra e eles dois então. E a gravidez é tenso, né, irmão? Porque o Zezão e a Zezinha que está lá dentro dela, quando ele tem fome, ele chuta a barriga dela e ela ainda fala: oh, que beleza, que lindinho. A gravidez mexe com o casal, mexe com o tempo dela, mexe com tudo na vida conjugal. Mas nós estamos vibrando porque os filhos vêm aí, louvado seja Deus. As flechas vêm aí, louvado seja o Senhor. E aí, irmãos, vem o nascimento. Irmãos, quer uma coisa mais dura do que nascer? Tem gente que fala assim: isso é trauma de infância. Você já ouviu isso? Trauma de infância. Quem só tem um trauma aqui, levanta a mão, que eu vou dar os livros tudo para ele. Só tem um trauma. Irmão, todo mundo aqui tem trauma. Então não vale esse negócio: ah, não deu certo no casamento, porque é trauma de infância. Trauma todo mundo tem. Quer ver coisa mais difícil? Trauma maior do que esse? O sujeito fica 9 meses lá chutando para comer. Come na hora que quer, reclama e come. Chega o dia dele nascer, irmão. O Senhor põe uns guerreiros invisíveis dentro da mãe dele, que desce apertando ele para nascer. Aí a mãe começa a sentir dor, porque ele não quer sair. Começa a sentir dor, sentir dor, sentir dor, sentir dor, sentir dor. E aí ele tem que sair. E se o cara não sai, o que faz? Tiram. E quando ele sai, o que ele faz? Chora. E se ele não chorar, apanha. Irmão, tem trauma maior do que esse. Você entra no mundo e... Então, trauma por trauma, não tem nada de desculpa de trauma de infância. Está entendendo? Uns mais, outros menos. Mas se a gente colocar todo mundo aqui na lista, nós vamos chorar. Aí, irmãos, esse tempo da infância dos filhos, da primeira infância, onde o casal não tem mais tempo, onde tem que reestruturar o lar, buscar competências, habilidades e resolver ser amigo da dona Paciência. A irmã Paciência tem que morar na sua casa, porque haja paciência com esse menino. Como é que pode, irmã? Uma criança, quem tem filho aqui de 3, 4, 5, 6 meses? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém aqui. Lá atrás.
Como é que pode um neném de 3 meses fazer tanta raiva numa mãe? Raiva e boa. Nunca teve, não? Então você é anja. E o pai, porque a mulher agora, já aconteceu essa cena lá? Finalmente, depois que o menino nasceu, depois de muito tempo, vocês têm uma noite só para vocês. Aleluia, que o Senhor é bom. Nós vamos inaugurar Entre Lençóis, aleluia. Irmãos, e aí começa o menino para dormir, dormir, aleluia, dormiu, aleluia. E aí, irmãos, o negócio começou bom. E aquela música da Cassiane é fichinha, 500 graus de puro fogo e poder. Aquilo é fichinha. O negócio melhorou demais. E aí, os anjos estão tudo alegres, porque é o que o Senhor mandou para acontecer com o casal. O Senhor diz que é bendito o leito sem mácula. Foi o Senhor quem falou. Irmãos, de quando o negócio já não tem ninguém mais com roupa, de repente, o marido segura ela e fala: vai não mexe, Senhor abençoe esse menino. Mas ela é o restaurante, irmão. Aí ela pega um hobby, vai lá: ô meu bem, já volto. E o homem começava dizendo: Senhor, não é possível, eu estou pagando algum pecado, Senhor dos exércitos, me ajuda. Irmãos, esse menino chora. E a coitadinha fica lá 40 minutos, 50 minutos. Aí, quando ela acalma esse menino, ela volta arrastando os pés. Chega lá e fala assim: ô bem, vamos deixar isso para outro dia, velho. O homem fica com raiva do filho e da filha. E amanhã, quando ele pegar no colo, ele aperta esse menino com raiva, porque ele está roubando a mulher dele. Não fala no aconselhamento pastoral nunca, irmãos. Mas a criança sabe que o pai a rejeitou no colo. Então a gente precisa de ter paciência e graça. Os filhos também são bênçãos provisórias. Os filhos são bênçãos que saem perto da gente rapidinho. Mas esse é um tempo, irmãos, que a gente precisa de apoio da igreja. Quando casal sem filho, quando casal com filho, que a gente precisa de ser encorajado a não desistir, a não desanimar, a não xingar, a não amaldiçoar e continuar perseverante. Aí nós pulamos na terceira fase da família, irmão, com os filhos na escola. Ei, louvado seja Deus. Irmãos, os filhos na escola, o pior dos filhos na escola é as reuniões de família. Por quê? Todos os filhos das cunhadas só tem azul no boletim, mas o seu. E aí elas falam dos filhos delas como se eles fossem assim: o céu abriu, o menino caiu lá, ele não dá problema. Como é que está o boletim do seu filho? Você nem, a última palavra que você queria falar de boletim. E quando você tem que ir lá, como é que é o negócio lá da disciplina da escola? Como é que chama? A disciplinária chama lá. No tempo que meus filhos estudavam, SOI, conselho de classe. Aí o Ciro, que tinha 10, 11 anos, eu chegava lá, o senhor falava: pai, essa mulher gosta do senhor, não sei o que ela tem que chamar o senhor aqui, não sei, pai. O que essa mulher quer com o senhor aqui, pai? Não é possível. Eu falei com ela: eu resolvo. Ô pai, eu não fiz nada, pai, nada. Eu falei: rapaz, vamos deixar conversar aqui. Outra hora era a Claudinha que ia lá: deixa a gente conversar. Pai, mas o senhor vai acreditar no que eu estou falando? Claro, mas vou acreditar na dona também, claro. É tenso, irmãos. Irmãos, há um serviço que é o pior do planeta, eu imagino, que chama ensinar para casa. Ensinar menino lição da classe. Ainda tem mãe que ensina isso aqui? Deixa eu ver. Sofredoras, levantai vossas mãos. Irmãos, mãe, eu acho que mãe não devia ensinar para casa. A gente devia ter dinheiro para pagar alguém para ajudar.
que é um desgaste brabo demais, não é não? E quando você pede ajuda, o pai, ele sem paciência, que o homem põe o chinelo na mesa e fala: ai de você se não aprender. E ele muito bom de matemática, mas o filho dele não é artista. Aí ele fala assim: ô meu bem, eu acho que meu filho puxou aquela turma de sua família que não sabe nada. Olha para vocês verem como é que isso fica tenso, a relação familiar, irmãos. Era uma coisa boa, os filhos têm escola, os filhos têm oportunidade, mas nós não tratamos nosso coração para aprender a ser pais para toda a vida. Como é que nós não sabemos lidar com essas diferenças? Como é que a gente precisa ser encorajado para não desanimar, para não desistir, para continuar, e a gente não, muitas vezes, a gente não dá conta sozinho. Porque esses filhos amados, eles vêm únicos, eles vêm só daquele jeito, eles são tão belos, tão maravilhosos, inteligentíssimos, é que nós achamos que eles deviam estar naquela forma nossa. Se a gente não tiver um grupo de apoio, um grupo de amigos, alguém que nos encoraja, alguém que nos cura, alguém que diz: é assim mesmo, desiste não, eu fui pior do que ele. E aí, irmãos, louvado seja Deus, que a gente passa essa fase também. E aí chegou, irmãos, os filhos na adolescência. Meu Deus do céu, como é que essa menina agora quer vestir essa roupa? Como é que pode essa menina querer andar desse jeito? E se a mãe não cuidar, a mãe machuca a sua filha. Porque a menina é bonita, a sexualidade está começando a vir, irmãos. E os pais crentes acham que os filhos dele não são gente não, são meio anjo. Não são anjo não, irmão. Filho e filha tem hormônio, irmão. E hormônio não é crente, louvado seja Deus. Nem converte, nem amarra. Está amarrado em nome de Jesus. Não amarra hormônio, irmão. Uma moça formosa de 17 anos começou a namorar um guita nosso, guitarrista, menino bonitão, malhado, 4x4, andando com aquelas blusinhas mamãe me olha. Aí a dona chegou para mim e disse assim: pastor Jeremias, louvado seja Deus, minha filha está namorando um rapaz do louvor. Falei: menina, cria juízo nessa cabeça sua, põe esse joelho no chão, porque na hora que ela beijar a boca desse jaburu, ela vai esquecer do louvor. Ou você nunca teve 14 anos, 15, 16? Nunca teve não? Você não lembra como é que você era não? Nosso filho que vai casar agora, irmãos, quando ele tinha lá a sua adolescência, ele falou: paizão, quero deixar o cabelo crescer. Eu falei: qual o problema? Deixa o cabelo crescer. O cabelo já estava no ombro aqui, irmãos. Aí ele falou: eu quero pintar meu cabelo. Eu falei: que é? Eu quero pintar meu cabelo. Que conversa é essa, Oliveira? Eu quero pintar meu cabelo de vermelho. E ele já tinha conversado com Claudinha, e ela disse: já comprei a tinta, só falta você autorizar. E depois, conversando só nós dois, que é o casal, para você ter unidade, eu falei: argumente aí. Ela disse: meu filho, a data de pintar esse cabelo é agora, que é adolescente, para não chegar lá com 50 anos e querer pintar o cabelo de vermelho, uma coisa horrível. Irmãos, o Lucas Davi pintou esse cabelo de vermelho, que a gente lá no Rio de Janeiro enxergava ele aqui. O negócio brilhava demais assim, não é? Um dia nós fomos numa celebração das células da nossa igreja, estava multiplicando, e uma confraternização, e tinha lá uma senhora recém-chegada em nossa igreja, e ela encostou assim, conversando e tal. Ele foi me levar, ele estava para lá conversando com alguém. Ela me chamou e disse assim: pastor, deixa eu falar com o senhor, tenho dó do pai daquele rapaz, não. Falei: é? A senhora conhece ele?
Ela falou: nem precisa, deve estar fumando uma maconha. Toda família tem um jeito de comunicar. Lá em casa nós temos um assovio. Mexeu com esse assovio, onde tiver o povo vem. Lucas Davi saiu de lá, pediu licença, veio cá e falou: o que foi, pai? Eu falei: cá, não, quero te apresentar, tem uma senhora aqui da igreja querendo lhe conhecer, meu filho. Ah, esse aqui é o meu filho, Lucas Davi. E a irmã, na maior cara limpa do mundo, falou assim: mas que menino maravilhoso. Nós vamos passando isso com os nossos filhos. Eles ficam sob julgamento. Filhos de diáconos, filhos de pastor, filhos de presbítero. O povo nem considera que é gente. Todo mundo, qualquer filho de outro crente pode fazer isso, mas os nossos filhos não podem. O povo esquece que eles são crianças e adolescentes. Eles não são filhos de fulano nem de beltrano. O pior é quando você, o pai, aceita isso e parte para cima do seu filho. Filhos adolescentes, irmãos, é um tempo. Foi Eugene Peterson que escreveu um livro maravilhoso chamado Crescendo com Seu Filho Adolescente. Quando os filhos ficam adolescentes, a gente está aí com 15 anos de casado, 16, 18, 20 anos, e se a gente não cuidar, o casamento ficou meio morno, nós ficamos acostumando um com o outro, a gente não beija mais. Casais depois de uns certos anos, eles não beijam, eles dão bicocas, parece que está beijando um pedaço de isopor. Aí os filhos chegam, os adolescentes, para mexer, misturar a família, acordar todo mundo, pai voltar para o joelho, mãe voltar para o joelho, e a gente celebrar com doçura essa fase que vai passar. Quem está com dias tensos com filho adolescente, eu peço em nome de Jesus que você tenha paciência com esse menino, que você tenha paciência com essa menina, que você não destrua as pontes de diálogo, que você crie oportunidade, e que você que trabalha com famílias, pense como que a gente ajuda os pais a lidarem melhor com seus filhos adolescentes, porque isso passa depressa demais. E aí, irmãos, nós vamos para a próxima fase da família, é quando os filhos são jovens. Eles estudaram, eles formaram, e agora a gente ainda está pagando o pós-doutorado, louvado seja Deus. São solteiros adultos, demoram a sair de casa. Pai e mãe tem que começar a estabelecer novas fronteiras, porque essas três palavras, irmãos, caracterizam nossa relação com os filhos: dependência, independência e interdependência. Os filhos são dependentes, mas nós criamos os filhos para eles serem independentes. A gente quer que eles calçem o sapato sozinhos, que eles escovam os dentes sozinhos, e eles arrumam o material escolar deles sozinhos, que eles façam os para-casa deles sozinhos, que eles vão aprendendo a tomar decisões sozinhos, que eles vão se responsabilizando para que eles possam casar e tocar sua família para frente. E aí então eles ficam independentes, eles têm que responder por suas escolhas. Nós criamos os filhos para os filhos desagarrarem de nós. Se não é assim, irmãos, nós não estamos fazendo o papel que a Escritura deseja do pai e da mãe. Aí, queridos irmãos, a gente envelheceu mais, os filhos estão maduros, e filhos adultos, irmãos, a gente não dá conselho. Filhos adultos só quando eles querem conselhos. Não é que pai e mãe não continua profeta. É diferente de ser profeta e conselheiro. Profeta continua dizendo: isso não está certo, você não está tratando sua esposa direito, você não está olhando seu filho direito, seu trabalho, gasta milhões de dinheiro. Mas o conselho é quando ele pergunta: meu pai, qual a opinião do senhor sobre isso? Minha mãe, qual a opinião do senhor sobre isso? E aí, irmãos, à medida que os filhos ficam mais velhos, os filhos passam a nos aconselhar, os filhos passam a dar uma dica para nós. Os filhos começam a dizer: meu pai, eu acho que o senhor não devia agir assim não,
Minha mãe, eu acho que a senhora não devia agir assim não. Meu pai, aí essa interdependência, que eles nos escutam e que nós os escutamos, que nós os formamos e eles ajudam a nos formar, que eles nos orientam e que nós os orientamos. E aí então significa que pai, mãe e filhos e filhas cresceram num nível belíssimo de maturidade, porque a gente conversa agora como adulto, louvado seja nosso Senhor. Irmãos, e os filhos crescem, não é? Se tudo der certo, aqui é quando não dá nada errado, não tem divórcio, não tem um atropelo, não tem um inesperado que corta a caminhada da família. Nós estamos no Salmo 127, 128, andando juntos no contexto da vida brasileira. E aí então, elas chegaram, as noras, e eles chegaram, os genros. Um dia desses, já tem um tempo, uma senhora de nossa igreja tinha uma filha de 22, 24, 26 e 28, moças formosas, sem namorado. E ela falou: pastorzão, eu quero que o senhor manda fazer aqui uma vitrine nessa igreja. O que é, menino? Eu vou pôr minhas filhas lá e escrever assim: casa-se. Angústias na alma de uma mãe. É, gente boa. Nós queremos filhos, mas queremos que eles casem também, amém, irmãos? Um dia desses, outro grupo de moças chegou para mim e disse: pastorzão, nós queremos que o senhor liberasse, nós queremos fazer uma reunião de oração de moças para a gente casar, o senhor autoriza? Não! Não autorizo moça a reunir para orar para casar. A Bíblia diz que o solteiro ora para andar na vontade de Deus, não para casar. Quem vai orar para vocês casarem somos nós, os pais. Todo culto, irmãos, nós oramos para nossos filhos casarem. Todo culto. Os pais oram: nós queremos nossos filhos casando, nós queremos nossos filhos casando, nós queremos emprego, nós queremos portas abertas, nós queremos que os moços enxerguem as moças dessa igreja, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós estamos precisando que o Senhor converte os jaburu aí de 45 a 60 para casar com as meninas que nós temos aqui, porque está faltando nessa faixa, Senhor. O mercado está fraco aqui. Ou você acha que nós não oramos? Oramos sim. As noras chegaram e os genros também. Irmãos, por que é que a tensão é entre sogra e nora? Já pensaram? É raro ter tensão entre genro e sogra. Por que que é sogra e nora? Já pensaram? Simples, irmãos. Duas mulheres apaixonadas com o mesmo homem, confusão. Mas a sogra não achou seu lugar. A sogra precisa achar seu lugar. A blusa do filho está dobrada assim, ó. Não é a senhora que mete a mão mais. A senhora entendeu? Deixa ele desarrumado. Isso é tarefa da aranha. Não é porque é o seguinte: a aranha é a figura do Dr. Fábio Damasceno, um psiquiatra. Ele diz que tem um tipo de aranha que quando termina a cópula, ela mata o macho. Ela engole o macho. Irmão, se não cuidar, a mãe vive o tempo inteiro querendo engolir o filho. Ele é dela. Por isso que quando ele casa, ela vai arrumar a blusa dele. Ela chega na casa da nora, o papel está em cima da mesa, ela pega e fala assim: mas isso aqui fica aqui mesmo? Sua linguaruda, isso não é da sua conta, está entendendo? A casa é da outra. Quem manda lá é ela. Se ela pôs a cueca dele lá, problema. Pôs junto com a comida, a senhora tira discretamente e põe. A casa é dela. Entendeu ou não? Encante suas noras, dona. Toda vez que nós viajamos, quando a gente tem tempo, Claudinha fala comigo assim: eu quero ir num lugar que vende guardanapo bonito. Guardanapo bonito, menina? É, para quê? Me leva lá. Aí pedimos os amigos: vamos lá, gente. E nós sempre levamos na mala 10 tipos de guardanapo. Haja guardanapo naquela casa, louvado seja Deus. Constantemente ela quer que as noras, e eu também quero, viu, gente, vão jantar lá em casa ou fazer um lanche conosco. Aí ela arruma
os casais de acordo com a personalidade. Uma nora de temperamento mais arrojado, mais decisivo, guardanapo é de um jeito. A outra que é mais romântica, cheio de coraçãozinho. Minha filha Rubia, que nem namorado tem, é rosa de doer. Muitas vezes, tantas vezes, nossas norinhas chegam lá, elas não querem comer, querem tirar foto da mesa. Porque é um ato de amor para com sua nora. A senhora precisa descobrir isso. O senhor precisa descobrir isso. Pais precisam descobrir isso. Agora, filhos precisam honrar pai e mãe. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O que é isso, irmãos? As decisões eram tomadas na porta da cidade. O vizinho invadiu o terreno do pai. O pai já idoso, não sabe se defender. Mas os filhos que ele gerou na mocidade, porque não tem exército para defender, são os filhos que defendem a propriedade. Os filhos se levantam e defendem seus pais. Quais são os inimigos que atacam seu pai, agora que você já é casado e tem filho? Os remédios da pressão que seu pai e sua mãe precisam ter. A preocupação se vai pagar o condomínio, alguns pais. Irmãos, eu conheci casais, e eu comecei a pregar isso na nossa igreja. Conheci casais que todo ano eles trocavam de carro, mas o fogão da sogra ainda era o que Pedro Alves Cabral trouxe quando chegou no Brasil. Falei, não é possível. O sujeito pinta o apartamento dele, troca de móveis, e a casa da sogra ou a casa da mãe dele precisa de uma pintura há muito tempo, e ele não se preocupou. Honra teu pai e tua mãe. Cuida de teu pai e tua mãe. É hora de você dar uma mesada para o seu pai e sua mãe. Uma família da igreja me escreveu uma carta doce. Disse, pastorzão, depois que o senhor pregou sobre isso, nós começamos a pensar, o fogão da minha sogra é novo, os móveis são novos e tal, mas nós descobrimos que eles nunca tinham passeado, só os dois. Então nós resolvemos comprar um pacote e levar os dois, o sogro e a sogra, meu pai e minha mãe, para um passeio em Natal. 10 dias, só os 3 casais. E nós levamos eles para brincar, para divertir, para passear. O senhor precisa ver, minha sogra me beijou. Ela já gosta de mim, mas ela disse, ô minha filha, você fez uma coisa tão inesquecível para mim. Como é que você vai honrar seu pai e sua mãe? Às vezes, irmãos, o problema é a nora ou o genro, que ele tem, a mulher dele tem irmãos, ou ele tem irmãos e irmãs, e ela diz assim, nem ajudar, porque esses irmãos seus são todos exploradores, ficam mamando lá no seu pai e sua mãe, nós não vamos ajudar, só ajuda se todo mundo ajudar. Faz isso não, menina, faz isso não, ajude você e seus cunhados se virem. Honra teu pai e tua mãe, trata com honra, trata com cuidado. Ô irmãos, é um tempo bonito demais. E você precisa, quem tem nora aqui, levanta a mão. Nora, levanta a mão bem alta assim, ó. Faz uma oração de gratidão por ela aí com a mão levantada. Porque meu filho ora para ela apaixonar pelo seu filho. Levanta a mão, ora aí. Falou Jesus, apaixonado. Quanto mais apaixonado ele estiver, mais descanso você tem, que ele não pense em voltar para casa. Louvado seja Deus, irmão. Você sai no lucro e vice-versa. Eu quero, e Claudinha e eu oramos, Senhor, apaixona meu filho pela mulher dele. Porque ele chegar aqui em casa e falar assim, mulher minha, glórias, não tem mulher igual a minha. Isso mesmo, meu filho, eu quero que você fale isso mesmo. Que aí a mãe fica com o ciúme e diz, eu que te criei, carreguei a barriga. Ô dona, por favor, dona menina, deixa o cara, larga ele, incentiva ele, isso mesmo. E ela está tão bonita, e ela está tão charmosa, e mesmo que ela seja bocuda, e Deus vai abençoar ela mais e mais, meu filho. E aí, irmãos, nós vamos para a próxima etapa do casamento, que é o ninho vazio. Aspas, o ninho, você viu?
o ninho vazio. Tem mulheres que viveram a vida inteira por conta de filho e filha. Quando eles casam, ela fica com raiva. E ela não investiu no casamento. Então, quando os filhos saíram, fica lá o seu Zé Antônio. E ela vira para ele e fala: quem é você? Aí ele vira para ela e fala assim: quem é você, Dona Maria? Não sei quem é você, não. Nós estamos juntos há 30 anos, mas não investiu no casamento. Não cuidou, não passeou, não namorou, não curtiu, ficou ao redor de filho e de cachorro. Acordem. E você que é líder de casais, acorde os seus casais lá. Ajude-os, abra a cuca deles. Porque senão, irmão, sabe o que acontece? A moça até quer. Os filhos são pequenos, fala: ô meu bem, vamos deixar os meninos aí com alguém e vamos uma segunda lua de mel. Não, nós temos que reservar dinheiro para estudar numa boa escola. Amém, amém, amém. Os meninos estudam na boa escola. E aí então ela falou: meu bem, a gente podia ter uma lua de mel. Não, está chegando na faculdade, tem que ajudar a comprar um carro para ele poder ir para a escola. Amém, 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 amém. Aí compra o carro e tal. Meu bem, nós podíamos ir para a lua de mel. Não, agora ele vai casar, a gente tem que ajudar a comprar um apartamento para ele. Amém, amém, amém. Ô meu bem, nós pedimos para a lua de mel. Aquela que tem uns 30 anos que eu te pedi. Não, agora os netos chegaram e eu tenho que ajudar a cuidar dos netos. Aí os netos crescem e ela falou: ô meu bem, nós podíamos ir para um resort. Nós podemos ir. Aí ele chega lá, aquele lugar maravilhoso. A única energia que ele tem é ficar olhando lá para fora. Entendeu? Eu preciso explicar, Zezão? Então, constantemente a gente tem que reinventar o casamento. Constantemente a gente tem que reinventar a vida familiar. Porque quando os filhos casarem, nós não estamos com o ninho vazio. Nós estamos cheios de boas histórias, de alegria um com o outro, de planos. E as novas famílias chegam e nós recebemos, sem querer machucar as novas famílias. E eles são diferentes, e elas são diferentes. E nós estamos felizes porque nós estamos constantemente em construção. E aí, irmãos, nós vamos chegando para a nova etapa da família, que nem todo mundo vai alcançar. Sabia que amanhã é chamado o Dia das Avós? Amanhã é o Dia das Avós. Os netos chegaram. Quem já tem neto aqui, dá tchau assim, ó. Dizem que os netos são o açúcar da vida. Mas é claro, irmãos, é claro, você não tem que educar neto. O avô bom, ele deseduca algumas coisas. A filha chega e diz: mamãe, esse menino não pode comer chocolate, esse menino não pode comer biscoito, não pode tomar sorvete, não pode nada, entendeu, papai? Entendi, minha filha, entendi. Pode sair, minha filha, pode deixar sair. Ela vira as costas, a avó abre o negócio e diz: olha o que eu comprei para nós. Outra coisa também é o seguinte: avô é bom por isso. Menino começa a pirraçar, menino começa a desobedecer. Alô, minha filha, vem buscar sua cria e tira ela daqui que ela é desobediente, tchau. Carrega sua cria daqui e vai cuidar da sua cria. É boa, é boa demais. E os netos precisam dar tempo a seus avós. Você precisa levar seus filhos para ver seus pais e os pais dele ou dela. Filho não pode usar os netos para machucar sobre e sogra. Os netos precisam dos avós e os avós precisam dos netos. E você que já é grandão e grandona, esqueceu do seu avô e da sua avó, e se estiver ministrando a família, é urgente, ou que você mude ou que pare de ministrar. Que você dê atenção a seu avô e a sua avó. É um telefonema, é uma chegadinha, é um abraço, é um buquê de flores, é ouvir as histórias da vida, para que essas histórias da vida e da fé, ela possa contar para os filhos, ou você possa contar, para que na sua casa se diga assim:
Deus de Abraão, Deus do meu bisavô, Deus de Isaac, Deus do meu avô, e Deus de Jacó, Deus do meu pai. E assim contaremos as vindouras geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Coisa boa, gente, é uma avó que é avó, avó bacana. Ela pode ser até uma piruaça, não tem problema nenhum, mas é avó. Porque a avó não tem que ser deselegante, nem chatérrima, e nem ficar com vergonha de ser avó. Não me chama de avó, me chama de tia. Toma vergonha nessa cara sua. Avó, é meu neto. Não, mas a senhora é tão nova para ter neto. Engravidou cedo, irmã. Amém. E daí? Ninguém segura a boca do povo, gente. Ninguém. E aí, irmãos, nós vamos caminhando para vários anos de casamento, que a morte chega. Todo mundo aqui tem data de validade, todo mundo. O dia que você foi gerado, Jesus carimbou em algum lugar, puf, válido até dia tal. Eu que não quero saber o dia da minha validade, está entendendo? Eu vou vivendo, ó. Eu quero lá, se Jesus me perguntar assim, Jeremias, você quer saber o dia, até que dia que é a sua validade? Eu não quero saber, eu quero ir vivendo, Senhor. O dia que o Senhor me chamou, eu estou bacana, estou agarrado nessa bênção, porque Jesus já perdoou meus pecados, já me lavou no seu sangue, é pifar aqui e cair na glória, louvado seja nosso Senhor. Irmãos, eu estava num avião para Belo Horizonte, chegando em Belo Horizonte, o negócio balança demais, e começou a balançar. Tinha uma moça ao meu lado que a viagem inteira mexeu no laptop. Quando aquele negócio balançou e estava chovendo, ela falou: moço, o senhor me desculpa, mas eu estou com muito medo. E agarrou em mim aqui, ó. Falei: meu Deus do céu, se alguém me reconhecer aqui e falar assim, pastor Jeremias agarrado numa dona dentro de um avião. Eu falei: pode agarrar aí, menina, não tem problema não, agarra aí. Você está com medo? Falei: com medo. Você já pensou se a gente cai aqui? Falei: já comprei a outra passagem, menina. É cair aqui, eu embarco de novo. Ele disse: o senhor vai pegar uma conexão? Essa eu já ando com o bilhete no bolso. É a passagem da última viagem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se eu acalmei ela ou se eu piorei a situação dela, está entendendo? Mas um dia a sua validade vai chamar. E porque a gente está na fila invisível da morte, e ninguém sabe o número de sua senha, entendeu ou não? 7 bilhões de pessoas. Se você fosse escolher sua senha, qual que você escolheria? A última. E vamos ajudar a turma. O anjo toca a trombeta e silenciosamente clama no céu: 3 bilhões e 15. E você sai lá da fundo da fila, 7 bilhões. A único que é digno de receber. Vai, meu irmão, vai, aleluia. Depois um telefonema diz: o seu primo, que a senha dele era número 15, foi chamado, porque ele vive. Vai, meu irmão. Aí a Bíblia diz que, como diziam os antigos pregadores, lá nos arcanos eternos, o Senhor manda o anjo tocar a trombeta e grita lá: 7 bilhões. O sujeito vai sentar numa cadeira, escorrega, bate a cabeça e vai embora. Morrer é a coisa mais simples do mundo. Parte uma veia na cabeça da gente, o pregador está falando, puf, vocês que assustam, o cara está na glória. É assim, gente boa. Ô, gente, tem sujeito que é bom morredor. Você conhece esse povo? Qualquer coisa ele fala: eu estou morrendo com essa tosse, eu estou morrendo de fome, ele está morrendo toda hora e não morre. Agora tem um cara que ele é ruim morredor, ruim, e ele está com pneumonia, está com tudo tomado, o médico chama os parentes tudo e fala: nós vamos arrancar os tubos e tirar os aparelhos. Pode preparar, encomenda o caixão, porque não passa de hoje. Aí o médico arranca os tubos, arranca tudo, e todo mundo chora e abraça, e o sujeito lá no CTI faz assim, e vive mais 20 anos, louvado seja nosso Senhor Jesus. Aquele cara é ruim morredor.
Mas a morte chega, irmãos, e a gente não pode tratar da morte como ela é, porque machuca demais. E aí um casamento de 30 anos, de 40, de 50, de 70, tem que despedir do outro. Tem que despedir. A morte chega e a viuvez entra, e a orfandade chega e vem o luto, as memórias. E a gente tem que reconstruir de novo a história da gente. Amanhã é um dia que nós vamos conversar sobre a restauração emocional e da família. Você podia convidar alguém, porque nós vamos conversar sobre essa questão. Como é que lida quando alguém foi violentado, a filha foi violentada por 7 pessoas na sua frente? Como é que faz? Você vai ouvir um testemunho amanhã do que é que Deus faz. E nós vamos conversar na palavra de Deus sobre como é que Deus restaura nossa sorte. Você podia convidar um casal que perdeu um filho, ou uma senhora que está viúva, ou alguém que divorciou, ou alguém que está numa situação muito dura na vida. Você podia convidar amanhã de 9 a meio-dia, entrada franca. Você podia dar um telefonema e buscar a pessoa, porque essa é a nossa tarefa. Nossa tarefa é trazer o povo e colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, e deixar Ele fazer o milagre, irmãos. Mas não é simples enfrentar isso, que aí a gente já está o quebrado. E talvez daqui uns dias, que aqui, irmãos, como eu falei, tem data de validade. Aqui com os novos remédios, no máximo 100 anos, não rasgado. Eu estava pregando sobre isso na nossa igreja, o cara levantou no meio e falou: aqui na oitava, 120. Segurei, 120, aqui o povo da oitava é 120. Mas de 150 ninguém passa. E se passar de 150, mas não chega a 200, mas de jeito nenhum. Irmão, a vida é muito pequena, irmão. Você tem que voltar menos aborrecido, menos chato, menos enjoado, mais gente boa. Celebrar melhor sua mulher, seu marido, seus filhos, seus primos, sua sogra. Celebrar, porque a vida é muito breve. Deixar de implicância. Que é isso? Que mulher enjoada, que cara chato, encrenca com qualquer coisa. Quer ver? Quem já chegou em casa, as lâmpadas estão tudo acesas, o computador ligado, um chuveiro, a água aberta, sem ninguém lá dentro. E você chega em casa assim, passou o dia inteiro ou viajou e chega em casa daquele jeito, você entra doido gritando: não é possível, não é possível, eu que tenho que apagar essas lâmpadas, que vocês estão achando que eu tenho um pé de dinheiro. Quem já entrou doido assim dentro de casa, doidão assim, doido? Levanta a mão bem alta assim. Eu não estou recomendando desperdício, mas as lâmpadas estão acesas porque a família está viva. Se a família tivesse morta, estava tudo apagadinho. Quando você entrar em casa, celebre mais sua família, beije mais sua mulher, beije mais seu marido, curta mais seus filhos, celebre breve, celebre bem sua vida, porque chega um dia, irmãos, que a gente tem que ir embora. E esse é o projeto nosso de vida, não é assim? Pai não quer enterrar filho, mãe não quer enterrar filho. Um dia desse alguém perguntou para mim: quando que o senhor quer morrer? Eu falei: eu quero morrer bem velhote, sustância, bacana, pregando, apaixonado. 1 minuto depois que Claudinha, com 160 anos, faleceu. Já viu? Bati o recorde. Você achou que eu ia ficar no 150? O que é isso, gente boa? E aí, irmãos, então nós concluímos lembrando o seguinte, desse panorama inteiro, para lembrar o que os salmos nos ensinam: famílias enfrentam crises, e famílias superam crises. O amor romântico não aguenta sustentar a família. O amor que aguenta sustentar a família é esse amor que persevera de quando começou solteiro,
ali namorando, sem dinheiro, linda, bonitona, e agora ela está vendo os filhos dos filhos, um maracujazinho lindo, louvado seja nosso Senhor. São 70 anos de jornada, mas que o amor romântico não deu conta, teve que perdoar e que investir, e a graça de Deus abençoar. Bons casamentos, irmãos, passam por crises de amor, períodos de abstinência sexual e etapas de desesperança. Todo bom casamento passa por isso. Períodos de crises de amor, de aborrecimento, de chateação, que ninguém conversa um com o outro, e que os dois vão dormir chateados com o outro, e que lá pelas tantas, na madrugada, um que é crente diz: eu prometi que não ia ficar com raiva dela há muito tempo, ele estica o pé assim, vai encostar nela, assim de longe. Pode dizer que fiquei de bem, ó. Não é assim? Quer ver um testemunho? Quem já fez isso? Levanta a mão. A vida é ao vivo, gente. Outra coisa, irmãos, é preciso renovos, recomeços, redescobertas, superações, crescimento pessoal, aceitação do potencial e dos limites do outro, à medida que a vida corre. Toda família, não pense: essa crise só nós passamos bobagem. Toda família é tudo igual, só muda o endereço. E família crente é assim também, irmãos. A casa na rocha, ela enfrenta a tempestade, ela enfrenta a inundação. A casa que está na areia enfrenta a tempestade, enfrenta a inundação. O que mostra que um e o outro está na rocha e está na areia? É por causa da tempestade e da inundação. Quando bate a tempestade, quem está na rocha fica na rocha, quem está na areia, puf. E nós temos que ir lá ajudar o sujeito a cavar a rocha para construir de novo. E vamos fechar. Irmãos, mas a família conta com grandes apoiadores. O primeiro apoiador é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Esse grupo aqui é quase que seleto, é um grupo que declara Jesus Cristo como Senhor. A maioria trabalha com casais, líderes de casais, então já conhece o poder do Evangelho que transforma, e é esse Evangelho que nós repartimos, porque sem o Evangelho nenhuma família tem esperança. Outra coisa, irmãos, nós precisamos de amigos que oram. Repetindo aqui o nosso amado pastor, nós precisamos de Deus, precisamos dos amigos, precisamos dos irmãos na fé. Esse negócio de falar assim: eu não preciso de ninguém, bobagem. Não precisa de ninguém, vai plantar seu arroz. Não precisa de ninguém, vai plantar sua batata. Não precisa de ninguém, vai construir seu ônibus. Não precisa de ninguém, vai refinar sua gasolina. Não precisa de ninguém. Já parou por aí ou continua? Vai fazer sua unha, vai pintar seu cabelo. Todo mundo precisa de todo mundo, e todo mundo está nos ajudando. Precisa de perdoar e deixar para lá de picuinhas. Um dia eu falei com uma menina assim, falei num encontro de mulheres: olha, presta atenção aqui, as solteiras e as casadas. Quando uma mulher casa, o que o marido tem de bom melhora, e o que ele tem de ruim piora. O que ele te fazia raiva quando era namorado, à medida que continuar, ele vai piorar. Quanto mais tempo de casado, pior. Uma moça levantou no meio de 700 mulheres e falou assim: eu discordo do senhor. Meu marido, eu tenho 18 anos de casada, ele melhorou demais. Falei: engano seu, dona menina, quem melhorou foi você, que você parou de ser chata e implicante. Quando ele te aborrecia, você partia para cima dele, implicava com ele. Agora quando ele te aborrece, você fala assim: meu filho, vai jogar bola com seus amigos, telefona para o pastor Jeremias, vai almoçar com ele, meu filho vai visitar sua mãe, vai, sai daqui. Aí ela mesmo começou a aplaudir. Precisamos de amigos, dos irmãos na fé para nos encorajar. Irmãos, nós precisamos de perdoar, de deixar para lá, de boas escolhas e bons caminhos. Irmãos, não está dando certo desse jeito, vamos pedir ajuda, vamos ler um livro, vamos pedir alguém para nos auxiliar, nos apoiar.
Leio um livro novo todo ano, irmãos. Eu leio 5 livros diferentes sobre família todo ano. E olha, pede meu currículo para a Cláudia, que você vai ver que ele está deficiente. Meu Deus. É para você também, Zé. Irmãos, e a gente precisa do apoio de uma boa igreja. Precisa de um apoio de uma boa igreja, de um bom ministério. Irmão, não desanima com o seu ministério de família, não. Não desanima com o seu ministério de criança, de adolescente. Não desanima não, irmãos. Não desanima não. Volta mais animado, volta mais turbinado. Diz: agora que nós vamos ajudar mesmo. Agora que nós vamos pôr para frente. Agora que nós vamos pôr para quebrar. Agora que nós vamos ajudar a nossa cidade inteira. Amém, irmãos? Queridos irmãos, aleluia. Então, irmãos, vamos comigo. Concluindo aqui os 2 salmos. Deus não prometeu dia sem dor, riso sem sofrimento e sol sem chuva. Deus não prometeu nada disso a família nenhuma. Deus não prometeu dia sem dor, não tem isso na palavra. Deus não prometeu para um casamento riso sem sofrimento. E Deus não prometeu sol sem chuva. Mas Ele prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor com um aplauso gostoso e bom. Irmãos, 3 orações agora. Quem trabalha com ministério de família, eu quero que você dê um passo aqui na frente dizendo: eu vou voltar e vou criar umas coisas novas para alcançar famílias na minha região, na minha cidade, na minha igreja. O negócio lá vai mudar. Você sai do seu lugar e vem que nós vamos orar, pedir a Deus para te abençoar com uma coisa assim inédita. Nós vamos voltar, que vai ser uma nova história. Nós vamos escolher escrever uma nova história. Vá pensando e orando para Deus levantar outras pessoas igualmente apaixonadas. Um menino que está para casar na nossa igreja, falta 1 ano para ele casar. Ele me disse assim: pastorzão, eu vou trabalhar para ajudar os casais novos, que à medida em que eu ajudar os casais novos, eu estou ajudando a mim mesmo. Olha que coisa boa. Nós vamos voltar diferente. Chega mais para ali, para a gente orar. Irmão, você podia orar aqui e falar: Deus, o Senhor podia me dar aqui, daqui para o fim do ano, quantos casais? Fala com Jesus aí. Jesus, o Senhor podia me dar tantos casais. Tantos casais. Nós tirarmos das trevas para a luz, nós restaurarmos, nós consolarmos. Senhor, irmãos, olha para vocês verem. Quando você olha essas diferentes fases da família, nós temos trabalho demais, não temos não? Cada etapa dessa merece um projeto. Cada etapa dessa é um desafio. E nós não tratamos dos acidentes que acontecem. Nós só tratamos se não acontecer nada errado. Vamos ficar em pé todos nós, irmãos? Irmãos que estão aí, quem está aqui e está precisando de um renovo no seu casamento? O renovo pode ser de paciência, irmão. O renovo pode ser do beijo bom que não tem mais. O renovo pode ser do momento de oração, os 2 que não tem mais. O renovo pode ser da frieza que invadiu o seu coração em relação ao outro. Eu não sei. Ou o renovo pode ser que nunca mais você esticou o pé. Se o outro esticar, você responde, mas você mesmo não estica não. Tá bom? Então, para não constranger ninguém, todo mundo levanta a mão assim para o Nosso Senhor. Entendeu? Aí você fala com nós, levanta a mão bem alta assim, Aí você vai orando pelo seu casamento. Ora aí, se você tiver com sua amada, seu amado, abraça ele aí. Vai orando, ora pelos casais de sua igreja, ora pelos casais de sua cidade, de sua região,
ora para aqueles que Deus vai entregar nas suas mãos. Agradeço o Senhor, que os renovos venham em todas as áreas. Querido Senhor, nós te agradecemos por essa hora e louvamos o Senhor pela tua bondade e tua misericórdia. Clamamos a bênção do Senhor sobre cada ministério representado, cada igreja, cada cidade, cada bairro. Nós estamos pedindo para o Senhor abençoar essa liderança, para que milhares de casais, centenas de casais caminhem atrás deles para perto da cruz de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, o Senhor sabe o renovo que cada um precisa. Fala no coração do teu filho e de tua filha, ministra o coração dele agora. Permite que hoje mesmo comece uma coisa nova e bonita nesse casamento e nessa família. Eu oro agora por nossos filhos do colo, os que estão na barriga, os que estão na primeira infância, os adolescentes, os que estão jovens, os que vão casar. Oramos por aqueles que já são, que casaram, divorciaram. Oramos pelos que não casaram ainda. Oramos, Senhor, por aqueles que vivem momentos tensos no seu lar. Oro pelos que ficaram viúvos e pelas viúvas. Oro por aqueles que têm saudades que parece que não vai curar nunca. Oro por tuas santas consolações, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém.